Eu gostaria, nesta manhã, de refletir com você sobre um tema que é a supremacia de Cristo. A supremacia de Cristo, que está, inclusive, baseado nesse cântico que nós cantamos agora, que o Vidinho ministrou, a supremacia de Cristo. E é um cântico, um cântico cristão primitivo, mostrando a supremacia de Cristo, tanto na criação quanto na redenção. Esse cântico nos convida a adorar o Senhor. Eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia em Colossenses capítulo 1, leremos do versículo 16 ao versículo 23. Colossenses capítulo 1, do versículo 16 ao versículo 23. Para aqueles que estão abrindo aqui o aplicativo, eu lerei na versão NVI. Abra sua Bíblia, permaneça com ela aberta e vamos ficar em pé para acompanhar essa leitura. Eu quero lembrar que neste momento é um momento que nós continuamos em culto e Deus vai continuar falando conosco, vai falar agora através da sua palavra. Que nesse momento há uma batalha na sua mente. O inimigo tentando roubar a sua atenção, te divagar para outras atividades que você vai fazer amanhã, é para o seu celular, para você pensar em qualquer outra coisa. E é muito importante estarmos focados com aquilo que Deus tem para nós. Não permita que os nossos pensamentos, que os seus pensamentos divaguem. Paulo diz assim: Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, poderes ou autoridades, todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste. Ele é o cabeça do corpo, que é a igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a supremacia. Pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude, e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra, quanto as que estão nos céus, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Antes vocês estavam separados de Deus, e na mente de vocês eram inimigos por causa do mau procedimento de vocês. Mas agora ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo, mediante a morte, para apresentá-los diante dele santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação, desde que continuem alicerçados e firmes na fé, sem se afastarem da esperança do Evangelho que vocês ouviram e que tem sido proclamado a todos os que estão debaixo do céu. Esse é o Evangelho do qual eu, Paulo, me tornei ministro. O apóstolo Paulo nunca esteve na cidade de Colossos, mas ele escreve com muita propriedade a essa igreja. E talvez uma das mensagens principais que nós podemos tirar desse livro é: o verdadeiro cristão é um cidadão do reino de Deus. O verdadeiro cristão é um cidadão do reino de Deus. Então, por isso, deve viver como um cidadão do reino. Andar nele, em Cristo Jesus. Eu te pergunto, você é um cidadão do reino de Deus? Quem é cidadão do reino de Deus? Eu preciso saber. Se você é um cidadão do reino de Deus, o que a Bíblia está dizendo, viva como um cidadão do reino. O que é viver como um cidadão do reino? É ter a identidade de um cidadão do reino. É ter as suas motivações, os seus pensamentos, os seus valores, os seus princípios, o seu estilo de vida como alguém que tem essa cidadania. Isso é ser cidadão do reino de Deus. E esse texto nos permite dividir em 3 partes. Primeiro, falar sobre Jesus Cristo e a divindade.
O pastor Russell Shedd, no seu comentário de Colossenses, ele fala algo muito interessante, que quem quer saber como é Deus, considere atentamente a pessoa de Jesus. A pessoa de Jesus, nós encontramos quem é Deus. Seu amor e indignação, sua misericórdia e denúncia dos hipócritas, sua humildade, sua majestade, sua atitude de servo, seu senhorio, sua expressão visível de Deus vivo, ou seja, Jesus é Deus. E numa sociedade que confunde muito Jesus com Papai Noel, isso é fundamental na nossa fé nós entendermos. Porque alguns têm a ideia de um Jesus que, se você for bonzinho, ele vai trazer presentes de bênçãos para você, empacotados e bonitinhos. De um Jesus bonachão, que está aqui pronto a atender todos os seus pedidos. Essa confusão, no Natal, inclusive, de Jesus com o Papai Noel, faz com que seja fundamental termos essa ideia. Aliás, isso já anos atrás, o reformador João Calvino falava que devemos ser cuidadosos em não procurar Deus em qualquer outra fonte, senão Cristo. Pois sem Cristo, tudo que se apresenta em nome de Deus é um ídolo. Você só vai encontrar o Deus verdadeiro em Jesus. Repita comigo: eu só vou encontrar o Deus verdadeiro em Jesus. Só em Jesus. Isso é muito importante porque a gente vive numa sociedade plural que tem uma visão ecumênica. Eu me lembro, nos anos que eu fui presidente do Conselho de Pastores aqui em Guarulhos, inúmeros convites eu recusei de reuniões ecumênicas, tentando mostrar que todos os caminhos levam a Deus, não importa a sua religião, o Deus é o mesmo. Isso não existe. E aí ficam aquelas reuniões que fala um, outro, todo mundo, tudo igual. A Bíblia, presta atenção, a Bíblia fala sobre respeito aos adeptos de outras religiões, não devemos ser hostis, devemos respeitar, mas a Bíblia não é politicamente correta. A Bíblia diz que só Jesus representa o verdadeiro Deus. Quer encontrar Jesus, quer encontrar Deus, é somente em Jesus. Então, somente em Jesus. O versículo 15 diz que ele é a imagem do Deus invisível. Para Paulo, divindade é algo prático. Cristo é Deus por natureza e ele revela no seu modo de ser o Deus invisível. Olhamos para o Filho e vemos o propósito de Deus em toda a criação. Presta atenção, tudo, absolutamente tudo, em cima, embaixo, do lado, sobre a terra, debaixo da terra, visível, invisível, diz a Bíblia. Por que tem coisas invisíveis? Porque tem muita coisa no mundo espiritual que a gente não vê. Todas as coisas, inclusive toda a hierarquia dos anjos, e aqui Paulo fala estrategicamente, tudo começou em Jesus e nele tudo subsiste com um propósito. Ele estava lá antes que tudo viesse à existência. Antes que tudo viesse à existência, Jesus já estava lá naquele presente momento. Isso é importante entendermos, porque aí Paulo entra no segundo ponto, que é sobre Jesus Cristo e a criação. Os versículos 15 a 17 diz o seguinte, acompanhe aí comigo. O primogênito sobre toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, poderes ou autoridades, todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste. A Bíblia diz que ele é o primogênito, o primeiro de toda a criação. E aqui é fundamental ficar bem compreendido. Porque os testemunhos de Jeová falam, está vendo? Ele é primeiro.
então significa que Jesus foi criado por Deus. Não. Jesus não foi criado. Ele não foi o primeiro. Ele é Deus. Ele já existia como participante da Trindade. Ele já existia. A Bíblia afirma, quando fala sobre primogênito, que ele tem o direito de dignidade, de primogenitura sobre todas as outras criaturas, que ele é o herdeiro de todas as coisas. Obviamente, a Bíblia aqui está usando o que se chama, no português, de uma metáfora, que é uma linguagem para que nós, seres humanos, na nossa limitação, possamos entender. Por quê? Porque no Antigo Testamento, o primogênito, o filho mais velho, era o principal. Ele era o herdeiro de todas as coisas. Era o filho mais velho que levava o nome da família. Ele era o herdeiro do patrimônio. Ele era a pessoa com maior honra. Então, quando a Bíblia está se referindo a Jesus como primogênito, ele está querendo dizer que ele tem esse respeito, ele tem supremacia, ele tem honra, ele tem dignidade, que ele é diferente sobre todas as outras coisas da criação. Em Hebreus capítulo 1, versículos 3 e 4, diz assim: o Filho, que é o resplendor da glória de Deus, é a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas. O Filho, sustentando todas as coisas pela sua palavra poderosa, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou o mais excelente nome do que eles. A Bíblia está dizendo que ele é Senhor sobre tudo que existe. E ele é Senhor, inclusive, sobre os anjos. E por que Paulo escreve isso? Porque a igreja de Colossos entrou numa tal de adorar anjos. Via anjos de todo jeito, anjo jogando bola, anjo voando, tal. E isso a gente se repete. A gente vê a igreja evangélica, teve há uns tempos atrás, alguns que surtaram e começaram, durante o culto, assim, a orar a anjos. E a Bíblia diz que isso é uma coisa furada. Na realidade, não temos que reverenciar anjos, não temos que honrar anjos. Isso era uma heresia que Paulo combatia nesta carta. Então, ele destaca que Jesus é muito superior aos anjos. O pastor William Hendricks, um britânico, no seu comentário de Colossenses, ele fala sobre esse texto algo muito interessante. Ele mostra a pré-existência, Jesus é anterior à criação. A singularidade, Jesus é distinto de tudo na criação. A superioridade, Jesus é exaltado muito acima de toda criatura. Jesus é a fonte da criação. A Bíblia diz que nele tudo subsiste. Jesus é o agente da criação. Diz, por meio dele. Jesus é o alvo da criação, ou seja, para ele. E Jesus é o sustentador da criação, nele tudo subsiste. Então é muito importante, irmãos, nós entendermos, quando a Bíblia fala a respeito de Jesus, de quem é Jesus. Nós tivemos, há algumas semanas atrás, um abençoado e excelente curso do William sobre Cristologia. E se você não participou, eu recomendo que você participe lá na nossa plataforma CCG+, que tem ali um excelente estudo. É muito importante nós termos claro quem é Jesus. Em João capítulo 1, versículo de 1 a 3, estamos falando de Natal, né? Estamos falando sobre o Salvador que veio. Então, quem é esse Jesus? Diz que no princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus, o Verbo. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que existe teria sido feito. Essa visão tem que ser muito clara
de Jesus, participante da Trindade, extremamente participante da criação. A Bíblia de Jerusalém fala o seguinte, que Jesus não está em todas as coisas, mas todas as coisas estão nele. Jesus não está em todas as coisas, mas todas as coisas estão nele. Os rabinos, desde a época do Velho Testamento, já falavam que o mundo foi criado para o Messias. E o que isso tem a ver comigo do ponto de vista prático? O que isso tem a ver? Primeiro que tudo que Deus criou foi criado por meio de Cristo e para Cristo. A Bíblia está dizendo que tudo que Deus criou foi criado por meio de Cristo e para Cristo. Significa o quê? Você tem um bom emprego? Use para Cristo. Lá no seu trabalho, você tem que trabalhar para Cristo. Lá em casa, na hora que você estiver arrumando as coisas, arrumando a cama, cozinhando, limpando a casa, faça para Cristo. Use o seu salário para Cristo. Use os dons e talentos que você tem para Cristo. Você tem boa saúde? Usa para Ele. Você quer mudar de cidade? Quer mudar de país? Qual o seu objetivo? Tem que ser Cristo. Porque Ele é o Senhor. A gente não fala assim, Jesus é o Senhor da minha vida. Quando a gente fala isso, significa que nós estamos debaixo do senhorio de Cristo, senão é semântica. Quando eu falo que eu estou debaixo do senhorio de Cristo, significa que se eu estou planejando uma ação para a minha vida, e eu sei que vai chegando assim final de ano, a gente começa a ter uma série de planos, né, para o próximo ano. Significa que todas as ações da minha vida devem ser para a glória de Cristo, porque Ele é o Senhor. Tudo deve acontecer para os propósitos dEle. Eu te pergunto hoje, Jesus é o Senhor da sua agenda, das suas atividades? Ou você já está fazendo uma série de planos sem consultá-lo? Se você está planejando uma ação, tem que ser para a glória de Deus. Afinal, se somos cidadãos do reino, temos que viver como um cidadão do reino, onde Jesus é o governante. Então veja que a questão é muito mais ampla do que a gente falar simplesmente que Ele é o Senhor. Tem que ser uma coisa prática. Porque se eu falo que Ele é o Senhor da minha vida, mas eu ajo com autonomia do jeito que eu quero, da maneira que eu quero, há algo que não está conciliando. E a Bíblia está deixando claramente que essa é uma declaração de fé, que Ele é o Senhor. E se Ele é o Senhor, Ele tem o direito de assumir todas as áreas da nossa vida, devem estar diante do controle dEle. Isso deve estar em mente, que no primeiro lugar da vida, ou estou eu, ou está Jesus. No primeiro lugar da minha vida, no trono da minha vida, ou Jesus está ocupando, ou o meu eu está ocupando. Não dá para os dois assumirem. E eu te pergunto hoje, Jesus é o Senhor da sua vida? Ele está sentado no trono? Ele é aquele que governa? Isso é ter Jesus como Senhor. Jesus Cristo e a criação. E o último ponto, Jesus Cristo e a igreja. O versículo 18 diz assim: Ele é o cabeça do corpo, que é a igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a supremacia. Ontem nós tivemos um tempo muito abençoado aqui no encontro de homens, e nós acabamos conversando bastante exatamente sobre esse tema. Que para que sejamos homens segundo o coração de Deus, precisamos ter muito claro quem é o Senhor da nossa vida, quem é o Senhor do nosso lar. E esse texto mostra que Jesus é supremo em tudo. Jesus é supremo em tudo. É a primazia de Cristo sobre toda a existência.
Presta atenção, todos estão sujeitos ao senhorio de Cristo. Tenham consciência ou não. Todos. Toda a humanidade, todos. Mesmo que a pessoa seja contra Deus, ele está debaixo do senhorio de Cristo. Os líderes mundiais, pode ser Lula, Bolsonaro, Trump, Biden, Macron, agora lá como é que chama? O Milei lá na Argentina, todos, o pessoal lá de Israel, do Hamas, todos estão debaixo do senhorio de Cristo, porque ele tem poder para pôr e para remover. Ele é o Senhor sobre todos e sobre tudo, sobre os anjos, sobre os demônios. Jesus é o Senhor, inclusive, sobre o diabo. Nada o diabo pode fazer sem a permissão dele. Então, quando falamos que Jesus é o Senhor, não é algo que a gente fala assim de uma maneira romântica, significa que ele governa sobre tudo e sobre todos. O Jesus que habita dentro de você através do Espírito Santo, ele é o Senhor, todo-poderoso. Nada consegue pará-lo, nada consegue se opor a ele. Ele é o Senhor supremo sobre tudo. Ele é o Senhor supremo sobre a igreja. Em Efésios 5:23, diz que o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, do seu corpo, do qual ele é salvador. Ele é supremo sobre a igreja, mas a igreja tem alegria em reconhecê-lo e tem essa consciência de que ele é o nosso Senhor. Agora, se ele é o Senhor da igreja, significa que ele edifica a sua igreja, que ele supre a sua igreja, que a igreja não é nossa, que a igreja é de Jesus. Se a igreja é de Jesus, ninguém pode sair falando em nome dele o que quer. Se a igreja é de Jesus, ninguém pode sair fazendo com a igreja o que quer. Porque a igreja é de Cristo. E por isso prestaremos contas a ele sobre a igreja dele. Diz a Bíblia também que ele é o primogênito dentre os mortos. Primogênito dentre os mortos. E aqui é importante a gente entender o que significa isso. Que a ressurreição de Jesus marca o começo de uma nova criação. Jesus foi o primeiro a ressuscitar dos mortos e nunca mais voltar a morrer. Então, ele inaugura uma nova criação, uma nova humanidade, predita pelos profetas no Antigo Testamento. A ressurreição de Jesus é a garantia de que um dia, diz a Bíblia, nós, os redimidos do Senhor, também ressuscitaremos. Um dia, todos nós, diz a Bíblia, ressuscitaremos, mas fica tranquilo, num novo corpo. Sem dores, sem ruga, sem barriga. Não, mas eu estou com um corpão malhado. Você está um bagaço. O novo corpo, esse sim, será um corpo glorificado, extraordinário. Todos nós ressuscitaremos no novo corpo. Que coisa tremenda! A ressurreição de Cristo já é a antecipação dessa verdade poderosa. E diz o versículo 19 e 20 o seguinte: pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude por meio dele e reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão nos céus, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. A queda da humanidade, desde Adão, trouxe a corrupção de toda a humanidade e de toda a criação. Cristo nos reconciliou com o Pai. Como? Na cruz, o Cordeiro de Deus, como Cordeiro substitutivo, ocupou o nosso lugar na cruz. E agora, para sempre,
Todos nós já estamos justificados em Cristo Jesus. Ele pagou a dívida pelo nosso pecado, não precisamos mais fazer nenhum tipo de sacrifício de animal, porque Cristo, Cordeiro de Deus, através do seu sacrifício, que tira o pecado do mundo, ocupou o nosso lugar para sempre. Significava então que a nossa inimizade com Deus, por causa do nosso pecado, estava sempre apaziguada. Toda rebelião e toda inimizade foi retirada em Cristo. Jesus nos reconciliou com o Pai. Hoje, quando o Pai nos olha, Ele nos olha através do sacrifício de Cristo. Por isso não somos fulminados. Por isso hoje nós somos perdoados. Por isso, através de Jesus, nós temos acesso à salvação e vida eterna. Tão somente por causa de Jesus, louvado seja o Senhor. Por isso, diz a Bíblia, nos versículos 21 e 22, diz assim: antes, vocês estavam separados de Deus e na mente de vocês eram inimigos por causa do mau procedimento de vocês. Mas olha a ação do tempo. Mas agora, Ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo, mediante a morte, para apresentá-los diante dele santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação. Significa que em Cristo hoje nós não temos mais nenhuma acusação. Eu quero te dizer, esse é um assunto que acaba caindo no normal. A gente acostuma, sou salvo. Cristo me libertou. Qual a última vez que você ergueu suas mãos e começou a agradecer ao Senhor pela salvação? Porque Ele te libertou das trevas, porque Ele te deu vida eterna, porque hoje você é uma pessoa redimida no Senhor. Isso tem que ser parte da nossa oração diária, meus irmãos. Nos maravilharmos com o sacrifício de Cristo. Nós não tínhamos direito a nada, mas hoje, por causa do seu sacrifício, nós temos acesso ao Pai. Que tal você levantar as suas mãos agora e agradecer? Levanta as suas mãos. Começa a erguer sua voz e agradecer. Obrigado, Senhor, pelo teu sacrifício vivo, que por causa do teu amor, da tua bondade e misericórdia, o Senhor nos reconciliou com o Pai, quebrou toda a parede de separação, toda a inimizade. O Senhor nos deu vida, vida eterna, somos redimidos. Aleluia, salvos pelo Cordeiro. Tu és o nosso Senhor, o nosso Salvador. Maravilhoso, bendito para sempre seja o teu nome, Senhor. Te adoramos e te bendizemos. Para sempre não queremos nos cansar de agradecer a salvação maravilhosa em Cristo Jesus. Bendito para sempre seja o teu nome, Senhor. Aleluia, louvado seja o Senhor. Te animo a sempre fazer isso nas suas orações. Agradecer a Deus, não se acostume com a salvação, que é bênção sem igual. Em 2 Coríntios capítulo 5, versículos 18 e 19, Paulo reafirma esta visão quando ele diz assim: ora, tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. A saber, que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos seres humanos, e nos confiando a palavra da reconciliação. Portanto, somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por meio de nós. E em nome de Cristo, pois, pedimos que vocês se reconciliem com Deus. 2 Coríntios 5, 18 a 20, diz esse texto. Por que a gente está vendo isso? Porque a obra de Deus envolve duas reconciliações diferentes. A primeira, a reconciliação realizada na cruz. Deus não mudou. Ele continuou e continua sempre amando o mundo. Agora eu te pergunto, por causa do sacrifício de Cristo, o mundo mudou? O mundo ama mais a Deus? Não. O mundo não mudou. O mundo
continua rebelde em relação a Deus, continuará pecando contra Deus. Mas por causa do sacrifício de Cristo, o relacionamento do mundo mudou. Hoje, a barreira do pecado foi retirada. Hoje, por causa de Cristo, nós temos acesso ao perdão através da graça e misericórdia e nos livrou do juízo que era merecido. Esta reconciliação foi unicamente iniciativa de Deus. O homem não participou disso. Somente Deus que fez isso através de Cristo Jesus. A segunda reconciliação é aquela operada por Deus no próprio pecador. Através da ação de Deus em nós, lembrando que também a iniciativa foi de Deus, Ele nos atraiu para uma atitude de conversão, de sujeição, e nós somos persuadidos a nos reconciliarmos com Deus. Hoje, nós fomos reconciliados, batizados, em vida nova em Cristo Jesus, porque Ele nos aceitou. Você lembra, e eu lembro muito que eu usava muito um linguajar totalmente errado no passado, em que eu falava assim: aceite a Jesus, dê uma chance a Jesus. Obrigado, Senhor, porque o Senhor me perdoou de tudo isso. Porque quando que eu vou dar uma chance para Jesus? Quem estava perdido era eu. É Ele quem me deu uma chance. Foi Ele que me salvou. Ele me resgatou e me reconciliou através da sua morte na cruz. E hoje, unicamente por causa de Cristo, nós estamos aqui salvos e redimidos, filhos de Deus, louvado seja o Senhor. Você está aqui hoje, apesar de você. Você está aqui hoje unicamente por causa da graça maravilhosa do Senhor Jesus. Ele nos reconciliou. É o ministério da reconciliação, diz a Bíblia, do pecador. E diz que a partir de então, o versículo 20 fala que nós somos embaixadores de Cristo. Você é um embaixador de Cristo. Você sabia disso? A Bíblia diz que agora, reconciliados com Deus, nós somos embaixadores de Cristo. Cara, isso era importante, não sabia. Embaixadores de Cristo. Repita comigo. Eu sou embaixador de Cristo. O que significa isso? Um embaixador é alguém que representa os interesses de uma nação, de um reino, em outro lugar. O embaixador dos Estados Unidos, aqui no Brasil, representa os interesses dos Estados Unidos, do governo americano, aqui em nosso país. Quando a Bíblia fala que nós somos embaixadores de Cristo, e em alguns trechos fala embaixadores do reino, significa que somos representantes de Cristo nessa terra. Como o Vidinho disse aqui no começo, nós não somos deste mundo. Nós não somos deste mundo. Eu me lembro que, naquela época que a gente usava muitos adesivos no carro, né? Eu, uma vez, coloquei um adesivo no carro assim, que eu achava muito legal, em que eu falava assim: eu não sou deste mundo. E certa vez eu parei no posto de gasolina e o frentista perguntou de que planeta eu era. Nós não somos deste mundo, nós somos peregrinos nessa terra, nossa pátria, diz a Bíblia, está nos céus. Por isso não podemos ser magnetizados com esse mundo a tal maneira de ficarmos presos aqui e esquecermos que a nossa pátria está nos céus. Agora, quando a Bíblia diz que nós somos embaixadores por Cristo, significa que nós somos representantes de Cristo, atendemos os interesses de Cristo, do reino de Deus, aqui nesse mundo. Ou seja, você não é representante deste mundo, você é representante de Cristo. Significa que quando nós assumimos um estilo de vida deste mundo, estamos comprometendo a nossa função de embaixador de Cristo. Somos diferentes deste mundo. Nós somos sal da terra, luz do mundo, ou seja, é para iluminar o mundo, é para dar sabor. Sal é sal, terra é terra. Nós somos sal da terra, mas não somos da terra.
Mas se o sal pega o sabor da terra, opa, tem algo errado. Se a luz do mundo não está iluminando, está ficando opaca, algum problema existe. Essa nossa função é muito importante, porque a Bíblia diz que nós somos embaixadores por Cristo e levamos uma mensagem. Qual é a mensagem? Vou até voltar o versículo lá. Qual é a mensagem que a gente leva? Em nome de Cristo, final do versículo. Pois pedimos que vocês se reconciliem com Deus. A nossa função como embaixador é levar uma mensagem. Qual é a mensagem? Reconciliação. Nós temos o ministério da reconciliação. Levamos a mensagem a todos aqueles que não conhecem a Deus, reconciliem-se com Deus. É a mensagem que Deus deixa para a gente. A pergunta é, você está, como embaixador de Cristo, levando essa mensagem? Você está cumprindo a sua função como embaixador de Cristo, levando a mensagem de reconciliação? Se você não está levando essa mensagem, a pergunta é, que mensagem você está levando? Que se não é a mensagem do reino, que mensagem você, como cristão, está levando? Não é aqui dentro. É com os homens. A Bíblia está querendo mostrar lá fora. É uma época de Natal. De um mundo confuso. Em que as pessoas sequer falam mais Feliz Natal. Agora é boas festas. Eu sei que quando você entrou aqui, nesse salão, e viu essa decoração muito legal, você ficou muito curioso para saber onde está a sua estrelinha. Aqui é de todo mundo que faz parte da comunidade. Essa estrelinha. Eu já achei a minha. Demorei para achar, mas achei a minha. Está lá. O pessoal vai procurar depois. Eu te animo a buscar a sua estrelinha. É muito legal. Mas aquelas pessoas que Deus colocou no seu caminho, seus parentes, seus vizinhos, amigos da faculdade, de escola, de trabalho. O projeto de Deus é que você leve a mensagem da reconciliação. Para quem sabe, já que salvação é uma questão do Espírito Santo, mas a nossa parte é levar a mensagem. Para quem sabe, o ano que vem, ter a estrelinha do nome dele aqui. Versículo 23 diz assim, terminando. Desde que, e aqui há uma condicionante. Nós falamos de embaixador de Cristo, mas aqui ele coloca uma condição. Desde que continuem alicerçados e firmados na fé, sem se afastarem da esperança do Evangelho, que vocês ouviram e que tem sido proclamado a todos os que estão debaixo do céu. Aqui Paulo coloca as condições importantes providenciadas por Deus que definem, que enquadram aqueles que são realmente reconciliados. Significa então que não é todo mundo que frequenta a igreja que faz parte desse grupo, mas só aqueles que foram reconciliados. E ele coloca aqui algumas condições. Ele fala, primeiro grupo, são aqueles que continuam alicerçados, que têm o seu alicerce, não na areia, mas na rocha. A gente olha assim para uma casa, nem sempre a gente enxerga como importante, a não ser que você seja engenheiro, arquiteto. Geralmente os leigos olham para uma casa, que casa bonita, mas precisa ter bons alicerces. Como são os seus alicerces? Bem firmados em Cristo? Construir na areia é fácil e rápido. Construir sobre a rocha
demora, requer paciência, perseverança, furar a rocha. Mas vem a tempestade. E não fica torcendo para ela que não venha, porque a tempestade vem. Em algum momento ela vem. Mas na hora que vem a tempestade, na hora que sobem os rios, diz a Bíblia, essa casa permanece firme, porque ela é construída sobre a rocha. Aonde você está construindo a sua casa? Seus alicerces estão firmados na rocha? Então fala que continuem alicerçados, firmes na fé. É a perseverança na comunhão com Cristo. Perseverança, algo firme, estável, sem se afastar da esperança do Evangelho que vocês ouviram. E aqui é muito importante a gente ressaltar: perseverança, sem se afastar do Evangelho que vocês ouviram. Nós estamos numa época, irmãos, muito perigosa de falsos evangelhos. Um evangelho de autoajuda, um evangelho de coachings. E por que a gente fala muito sobre isso? Porque não podemos nos enganar. Um falso evangelho produz cristãos falsos. E esse falso evangelho produz um estrago na evangelização. Porque ele passa um evangelho que não é verdadeiro. Não passa um evangelho de renunciar à sua própria vida. Não passa um evangelho de senhorio de Cristo. Não passa o evangelho do reino e suas demandas, mas um evangelho centrado no próprio homem. E esses pregadores, essas pregações, têm deformado o verdadeiro evangelho. E a pessoa pensa que está no evangelho. Ela não está no evangelho. Ela está num falso evangelho, genérico, pirata, falso, enganoso. Por isso a Bíblia está falando, sem se afastar da esperança no evangelho que vocês ouviram. Fazem 41 anos que aqui na comunidade nós continuamos pregando o evangelho do reino de Deus. E não se iluda, nós não vamos mudar esse evangelho até o final. Nós vamos pregar esse evangelho, porque nós não queremos uma igreja cheia de pessoas vazias, nós queremos uma igreja de discípulos do Senhor Jesus. Concluindo, falando do Natal, vai passar um vídeo, mas eu quero falar para você que é uma expectativa muito gostosa e legal, e você tem que convidar gente para vir no próximo domingo, porque o pessoal está preparando teatro, musical, coisa muito legal para o próximo domingo, a apresentação de Natal de manhã. Mas quando a gente fala dessa mensagem de Natal, a gente tem que lembrar que o povo, eles aguardavam a vinda do Messias. Eles não tinham uma ideia exata de como isso aconteceria, mas estavam cheios de expectativas. E a gente lê aqui sobre o Filho de Deus, o Supremo sobre toda a criação, aquele por quem foram criadas todas as coisas no céu e na terra. Esse Jesus que existia antes de todas as coisas e mantém tudo em harmonia na palavra do seu poder, que é o princípio, que é o primogênito, que habita nele toda a plenitude. É esse Jesus que veio nos salvar. Agora, qual era a expectativa do povo? Do povo de Deus na época, subjugado pelos seus inimigos. Esse Messias virá com uma espada, arrancando a cabeça de todos os inimigos, triunfando fortemente sobre a terra com milhões de anjos poderosos. Pá! Sabe como ele veio? Na fragilidade de um bebê. Dependendo de sua mãe para amamentá-lo, para trocá-lo. Nascendo numa estrebaria fétida, pobre. Ele veio com toda humildade. Totalmente homem, totalmente Deus. Mas veio se esvaziando de a si mesmo e assumindo a forma de servo. Nasceu como ser humano. O Criador se fez criatura. O Verbo virou gente e habitou entre nós, cheio de graça e verdade. Jesus continuou humilde até a sua morte,
Nenhum milagre ele fez em benefício próprio, sempre em benefício de outros. E hoje, esse Jesus que nós estamos falando tanto agora nessa época de Natal, é o Jesus que transformou a nossa vida. É o Jesus que nos deu essa mensagem da reconciliação, dessa mensagem da redenção estendida a todos os homens. Nós contemplamos hoje em parte o seu poder e majestade, e nós somos convidados a entregar a Ele nossas angústias, nossas aflições. Vivemos um final de ano e há vários irmãos que estão passando momentos difíceis. Familiares enfermos, dificuldades talvez financeiras nas mais diversas áreas. Mas é esse Jesus, o mesmo Jesus, supremo sobre todas as coisas, que nasceu numa manjedoura, é o Senhor e Salvador e cuida de nós. Nada foge do seu controle. Então, o nosso chamado é adorarmos, nos submetermos a esse que é o Senhor, na plena supremacia e suficiência de Cristo. O Jesus que nós adoramos, que está aqui entre nós hoje, é o Senhor absoluto sobre todas as coisas. Vamos ficar em pé. Levanta a sua mão e começa a adorá-lo, começa a engrandecê-lo, começa a falar, te louvo.